Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender um pouco sobre a América Portuguesa e a sua colonização. Nesse caso, a colonização da América Portuguesa diz respeito diretamente ao Brasil, mas essa colonização e expansão territorial do Brasil, até se consolidar como país que temos hoje, passou por vários processos. Então, vamos olhar a tela com bastante atenção. Período pré-colonial. No começo daquele século, o Império Português estava voltado para as Índias. Desde as cruzadas, o comércio com o Oriente desenvolveu-se muito com os reinos cristãos. Contudo, desde a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453, Portugal voltou-se para o território americano. E nesse momento começou, portanto, o que a historiografia chamou de período colonial. Então, nesse período pré-colonial, Portugal ainda não estava tão interessado assim no Brasil. Ele passa a se interessar pelo Brasil, pelas terras descobertas, a partir do momento em que ocorre grandes problemas, assim pode-se dizer, na Península Ibérica, ou na Europa como um todo. Então, assim, nós vamos ter o ciclo do pau-brasil, que como os portugueses não encontraram tanta coisa assim, a primeiro momento, para eles explorarem, a primeira coisa que eles passaram a observar é a abundância do pau-brasil aqui nas nossas terras. Então, o ciclo do pau-brasil, descobertas na América pelos portugueses, ainda não eram objeto de grande interesse pela coroa. Então, desenvolveu-se o comércio do pau-brasil até 1530. Tomada de Constantinopla. Esse fator da tomada de Constantinopla é que vai influenciar, então, na ideia de Portugal pensar em uma outra forma de adquirir dinheiro, porque na Europa está passando por grandes transformações. Continuando, aí na tela, colonização francesa nos territórios do sul da América. Isso incomodou bastante os portugueses, porque as terras que eles haviam descobertos passaram a ser alvo de interesse tanto de França quanto de Holanda. Continuando, Portugal iniciou a partir de 1530 missões específicas com o objetivo de demarcar seu território e instalar uma administração colonial. Para tanto, então, nós vamos ter as famosas capitanias hereditárias. De olho na tela. Aí nós temos o mapa das capitanias hereditárias, né? Aí nós temos Maranhão, ou Segundo Quintão, Maranhão, Primeiro Quintão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, Santo Tomé, São Vicente do Segundo Quinhão, Santo Amparo, ou melhor, Santa Amaro, São Vicente do Primeiro Quinhão e Santana. Mas observe que nesse mapa as outras partes aí que não está em destaque ainda precisam ser exploradas e não tem ainda uma marcação territorial a qual iria pertencer essas terras. Então, o início da colonização do Brasil foi marcado por intensas disputas e tentativas de demarcação de território. Esse processo estendeu-se em proporções distintas ao longo do período colonial e também durante o Império chamado de Governo Geral. Assim, nós vamos ter a ideia, então, de que por não estar demarcado, como foi falado no slide anterior, isso chamava a atenção de outros povos. Para se ter uma ideia, então, de como era a falta de interesse nas terras brasileiras até então, até mesmo para exploração, aqui triunfavam 3 bandeiras, sendo a Ordem de Cristo, em 1319 a 1651, a bandeira real de 1500 a 1521, e a bandeira de Dom João VI, de 1521 a 1616. Continuando aqui, após esse período, então, de pau-brasil, nós vamos ter realmente uma atividade econômica que vai impulsionar o crescimento do Brasil no que se diz respeito em territorialidade, porque aí começa a se explorar outros locais para a plantação. E aí vamos ter uma bastante migração forçada de povos africanos para trabalhar, então, nessas lavouras de cana-de-açúcar. Assim, nós vamos ter o ciclo do açúcar. O açúcar foi a primeira grande riqueza produzida em terras brasileiras durante meados do século XVI ao século XVII. Tornou-se a principal fonte de riqueza da colônia. Continuando aqui, vocês podem observar, então,
A produção em massa de cana-de-açúcar ficou conhecida como plantation, conciliando a monocultura aos solos férteis e a mão de obra escrava. Plantation, quando eu falo plantation, eu estou apenas dizendo que é uma situação de uma plantação extensa, de um só produto, ou no caso aqui que a gente chama de monocultura. Então era monocultura do açúcar nesse contexto. Continuando, países que tentaram invadir a colônia. Os holandeses haviam investido na produção de cana-de-açúcar no Brasil. No entanto, eles foram afastados dos negócios. Com isso, em 1624, tentaram invadir a colônia, no estado da Bahia, permanecendo até 1625. Mais especificamente no ano de 1555, os franceses fundaram a chamada França Antártica, na Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro. Futuramente, vocês vão ver aqui na nossa aula, né, a gente vai avançando nos estudos, e vamos ver que para Portugal ficar livre, de certa forma, assim, da França, foi necessário uma barganha. Vamos descobrir, então, qual barganha foi essa. Curiosidade, no ano de 1711, piratas franceses tomaram a cidade do Rio de Janeiro e receberam dos portugueses um alto resgate para libertá-la. Foram 600 mil cruzados, 100 caixas de açúcar e 200 bois. Terminavam, então, as tentativas de invasão francesas no Brasil. Nesse caso, foi a barganha que eu falei anteriormente. Só assim, então, o Brasil ele vai ficar livre dessas ideias de invasão da França. No entanto, voltando aqui no slide, observem esse pirata francês. Esse pirata francês, com o nome de Francis Lolonois, né, ele foi famoso por perturbar ali, principalmente, a região do Caribe. Continuando. Com o fim do ciclo do açúcar, começa então o ciclo das explorações minerais, e com isso o território passa a ser mais explorado e povoado, consolidando assim o território colonial, que mais tarde se tornará uma república federativa. Logicamente, a gente vai aprender nas outras aulas como se consolidou essa república federativa. Assim, vamos ter aqui exemplo para vocês, unindo a ideia desses ciclos econômicos na expansão territorial do Brasil. Observe, então, no começo, aí, em 1534, as chamadas capitanias hereditárias. 1789 já começa um pouco a formação, a configuração do país como a gente conhece hoje, e vai evoluindo até 1990. Então vamos ter agora uma sugestão de filmes para complementação desses estudos. Vamos começar aí com A Muralha. Ela foi ambientada no século XVII e conta a saga dos bandeirantes e suas mulheres nas cercanias da vila de São Paulo. E também vamos ter aí outro filme bem interessante que eu recomendo, a história da expedição de Villegagnon no Brasil por volta de 1555. Ele vai contar a ideia ali, ó, da França Antártida, quando a França estava tentando conquistar uns pedaços de terras aqui no Brasil, né? Então, esse filme aí também vai ser de muita serventia para a complementação de vocês. Recomendo também o filme Carlota Joaquina, dirigido por Carla Camurati, um dos mais importantes filmes nacionais. O filme retrata a vinda da família real para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, pelos olhos de Carlota Joaquina, retratando o casamento arranjado entre Carlota e Dom João, a vinda para o Brasil e também o cotidiano da família no Brasil. Então, termino aqui a nossa aula. Até a próxima.